e hoje vamos falar do genuíno rockstar brasileiro. A gente está falando de Raul Seixas. Ele não foi o criador do rock no Brasil, mas eu acho que ele é o rockstar genuíno do Brasil. Ali nos anos 60, tiveram algumas gravações, né, de rock, mas o movimento começou mais ou menos na Jovem Guarda, mas ainda era um movimento muito com um cara tipo, de tradução de música, de versões. Então não era uma coisa muito brasileira, né? Tinha uma certa brasilidade ali pela língua, por um monte de coisa, mas ainda era muito uma coisa vinda de fora, uma tradução e tal. Logo depois teve um movimento tropicalista, que aí já tinha mais elementos ali, né? Brasileiros, uma identidade maior, mas ainda não falava com um grande público. Os Mutantes, por exemplo, chegaram num patamar bem alto de produção de qualidade, mas não falava com um público gigante, não falava com as grandes massas, né? Isso só foi acontecer quando o Raul Seixas apareceu, e aí ele apareceu com a identidade realmente brasileira, de música, de rock nacional, assim, conversando com o Luiz Gonzaga, né, no ritmo, e atingindo um público realmente grande. E aí tipo, a popularização do rock no Brasil veio ali pelas mãos do Raul Seixas, grande figura, que tem grandes histórias que a gente pode passar aqui 1 hora contando essas histórias, mas vamos tentar resumir algumas que eu achei mais curiosas. Primeiro, o Raulzito começou na Bahia, ele é baiano, começou lá com uma banda chamada Raulzito e os Panteras. Tentou carreira, tentou que essa banda fizesse, acompanhar umas bandas de Jovem Guarda, uns artistas de Jovem Guarda por ali, mas é uma banda que não conseguiu muito sucesso, chegou a gravar um disquinho mais independente ali, pequenas gravadoras, e ele foi para o Rio de Janeiro. Lá ele terminou trabalhando como produtor de algumas gravadoras, se não me engano, não sei se foi CBS, alguma coisa do tipo, mas ele estava trabalhando lá na parte de produção e não era como artista. Mas aí, daí já vem uma primeira história que é muito curiosa. Tipo assim, ele aproveitou umas férias ali do diretor dele e reuniu uma galera no estúdio. Ele convocou nada menos que Sérgio Sampaio, Miriam Batucada, Edi Star, e aí ele, né, o próprio Raul Seixas, se juntaram e lançaram a Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta Sessão das 10. E era um disco ali, ainda assim com os reflexos da Tropicália, mas uma coisa muito mais anárquica. E resolveu fazer esse disco, aproveitando aquelas férias ali da direção da empresa e tal, meio por baixo do pano. Um time desse, Edi Star, Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e Raul Seixas. Fizeram um disco muito louco, mas não deu em nada. E junto com isso, ele ganhou a demissão, porque, putz, lançar um disco ali por baixo do pano, né, gravar um disco daquela maneira, e um disco que não vendeu, acho que se tivesse vendido as coisas teriam sido diferentes. Raul Seixas foi dispensado da gravadora e decidiu que seria artista, né, que ele queria mesmo era cantar, ele queria ser mesmo era guitarrista e compositor e vocalista. E ali teve aquela associação com o Paulo Coelho. Em 73, ele lançou esse disco aqui, ó, Krieg Rabandolo. E aí deu o pontapé inicial, né, para a carreira do Raul Seixas, que aí sim, um roqueiro brasileiro falando para a grande massa, vendendo muito disco. Assim começou a carreira do Raul Seixas. Logo depois, ele já tem uma outra história muito louca, porque ele estava já envolvido com as sociedades esotéricas, as coisas assim, e tinha a música lá, Sociedade Alternativa. A gente estava no meio do governo militar, né, do governo Médici. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Faz o que tu queres, vai ser tudo da lei, né? Ele cantava com o punho cerrado, né? Aquela coisa, tipo, o governo militar não via aquilo com bons olhos, convidou o Raulzito a sair do país. Ele foi exilado, ele e o Paulo Coelho foram lá para os Estados Unidos, para ser mais preciso, foram para Nova York, e aí que acontece outra história, né, que ele teria encontrado com o John Lennon, que ele já se correspondia antes com o John Lennon, passou lá 3 dias com o John Lennon e tal. John Lennon botou 3 dias na casa dele, eu fiquei 3 dias na casa dele. E conversamos sobre os donos do planeta Terra. Mas, segundo Roberto Menescal, que era o diretor da Philips, que era a gravadora que estava lançando os discos do Raul Seixas, essa história não é verdade. O Raul Seixas nunca encontrou com o John Lennon, mas ele passou o resto da vida
falando isso, que encontrou com John Lennon, que passou 3 dias com ele, conversaram sobre os grandes homens da humanidade, aquela grandes líderes, essas coisas. Mas é tudo balela, jogada de marketing. Raulzito, acho que essa ideia meio que saiu da cabeça dele, meio que dividiu ali com o Menescal, e ele morreu até o fim, dando entrevista, falando realmente que encontrou com o John Lennon, mas provavelmente isso é uma furada. O Roberto Menescal já deu algumas entrevistas dizendo que isso não aconteceu, e nem que ele tocou com o Jerry Lee Lewis uma noite ali no Tennessee, também a conversa. Mas a famosa história do Raul Seixas e o John Lennon provavelmente não aconteceu, mas é uma ótima história para se contar. Raul Seixas tem muitas histórias. E aí o disco, que já era o Guita, que era o segundo disco dele, ficou pronto no Brasil quando ele foi exilado, né? E o disco vendeu muito, tipo, sei lá, 600 mil cópias, sem promoção nenhuma. O disco foi vendendo ali naturalmente. E aí o Raul Seixas teve a oportunidade, né, sei lá, folgaram aí, a gravadora meio conseguiu trazer ele de volta para que ele pudesse promover o disco, segundo disco do Raul Seixas. É aqui que está a música Sociedade Alternativa, e um grande disco também que vendeu mais outros milhares de cópias. E aí o Raul Seixas atravessou a primeira fase dele, tem todo nesse box aqui, ó, que é bem legal, que é a fase dele na Philips, que vai até há 10 mil anos atrás, que é esse aqui. É o último disco em parceria com o Paulo Coelho. Ele já tinha passado por esse aqui também, ó. Que desses aqui acho que é o meu preferido, mas talvez o que tenha vendido menos. Mas o último disco dele, o Raul Seixas, foi há 10 mil anos atrás. Depois o Raul Seixas mudou de gravadora, foi para a Warner, que é uma gravadora que já não vendeu tão bem quanto, foi com o dia que a Terra parou. Dali o Raul Seixas teve um monte de problema com álcool, com drogas, e a carreira dele meio que afundou. Nos anos 80, o Raul Seixas não era uma figura muito bem-vinda nas gravadoras, as gravadoras não queriam, ele estava com aquele histórico lá de problema de álcool, de ter que ir para a clínica se recuperar, faltar show, tal. Nessa época mais de baixo aconteceu também uma história muito curiosa, que ele, ali no meio dos anos 80, ele estava tocando num clube lá no interior de São Paulo, e aí o público começou a ficar desconfiado se ele era ou se ele não era mesmo Raul Seixas. Para quem sabe alguma coisa de Raul Seixas, sabe o quanto os fãs do Raul Seixas são sósia, né? Eles se vestem como Raul Seixas, usam barba como Raul Seixas e tal. De repente, a multidão cismou que ele não era o verdadeiro Raul Seixas, mas um impostor. A confusão foi tanta que Raul foi parar na delegacia. A jornalista entrevista a esposa dele na época, e ela pergunta assim, ele foi preso e o delegado pediu para que ele provasse que ele era o Raul Seixas mesmo. Aí a jornalista perguntou qual a prova. E ela disse, não, ele perguntou aonde o Chacrinha tinha nascido. Como o Raul não sabia onde é que o Chacrinha tinha nascido, levou uma boa bordoada. E o Raul Seixas não sabia onde o Chacrinha tinha nascido. E aí o delegado disse, ele não é o Raul Seixas mesmo não, e tal. Logo depois mostra o próprio Raul Seixas sendo entrevistado. E aí o cara disse que o delegado foi super violento, chegou já puxando a barba dele. Puxou minha barba para ver se era verdadeira. Puxou a barba, não é ele não. Aí já deu umas bordoadas ali nele. Mas às 6 horas da manhã ele foi liberado. E aí correu um processo contra o delegado, que eu não sei o que foi. Mas o Raul Seixas foi confundido por ele não ser ele mesmo. E a prova que pediu para saber se ele era saber aonde o Chacrinha nasceu. Isso é uma história muito surreal, com o cara da popularidade do Raul Seixas. E aí ele ainda seguiu aí anos 80, final da carreira ali, ele ainda lançou um disco com o Marcelo Nova, que já saiu. Ele chegou a promover ali algumas entrevistas do lançamento do disco, mas quando o disco saiu, efetivamente, o Raul Seixas já tinha falecido. E tem uma última história. Essa história está lá no livro, um livro de memórias do Marcelo Nova, que ele escreveu ali junto com o André Bacinski, que é a história do enterro do Raul Seixas, né? No dia lá do enterro, a família, aquela coisa. Teve uma missa no próprio cemitério, né? Uma missa ali com a família e tal. E em dado momento, os fãs enlouquecidos meio que invadem a igreja. E foi uma comoção, né? O que aconteceu. O Raul Seixas tinha um séquito de fãs gigante, assim. Era uma coisa... Como eu falei, ele era um artista que falava realmente com as massas e tinha muitos fãs apaixonados por ele. Em dado momento, os fãs invadiram a igreja, eles pegaram o caixão e quiseram levar o caixão pra rua. O Marcelo Nova teve que intervir ali, falou, sei lá, meio com o líder dos caras ali, teve que meio que peitou,
que vocês estão fazendo? Estão loucos? Os caras queriam levar o Raul Seixas pra fumar, pra beber o corpo do Raul Seixas. Uma história bem maluca, assim, que não dá nem pra imaginar nos dias de hoje, mas mostra o quanto ele era respeitado, o quanto ele era adorado, acima de tudo, pelos fãs. Hoje em São Paulo tem o dia do Raul Seixas, né? Sai todo mundo meio vestido de Raul Seixas pra rua e tal. O verdadeiro mito, né, do rock brasileiro é o Raulzito. Grandes discos, ele, anos 80 ali, os discos, a crítica não fala muito bem, mas eu acho bem legais os discos também. Boa parte dessa história tá nesse filme aqui, já fica como uma grande dica. Quem já conhece os discos e não conhece o filme, vale a pena conhecer o filme. Quem não conhece os discos, tá atrasado, corre atrás, porque vale muito a pena. Esse filme aqui conta muito bem a história do Raul Seixas, é muito legal, corre atrás que vale a pena, é uma ótima opção para essa quarentena. Então é isso, depois dessas histórias aí do nosso rockstar mais genuíno, nós ficamos por aqui.